Amém, igreja. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus, amém. Fico feliz em você estar aqui nesta manhã. Fico feliz em você ter priorizado esta manhã para Deus. Fico feliz em você ter priorizado esse tempo para Deus, esse tempo para o Senhor, para buscar a Deus. É muito pouco tempo que nós ficamos aqui pela manhã, no domingo, na presença do Senhor. E eu fico feliz por você que saiu da sua casa e veio até aqui para buscar mais de Deus. Imagine eu, pastor Nivaldo, estou feliz por você estar aqui. E imagine Deus, a felicidade que Deus está em você estar aqui para buscar a Ele. A felicidade que Deus está em você estar aqui, porque você priorizou nesta manhã estar aqui para buscar a presença dEle. Amém? Glória a Deus. Mas eu quero trazer uma palavra dos céus para o seu coração, uma palavra de Deus, uma palavra rápida, mas objetiva, no nome de Jesus. Você que trouxe aí a Bíblia, o manual da fé, abra comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Esperar você encontrar aí para você acompanhar a leitura da palavra de Deus, a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 10, verso de número 38. Lucas 10, 38. Aleluia. Lucas está aí no Novo Testamento. Você vai abrir Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 10, verso 38. Olha o que a Bíblia vai dizer. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tendo esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia as suas palavras. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe, pois, que me ajude. Respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Curve a sua cabeça nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja diante da tua presença. Meu Deus, nós queremos nesta manhã esvaziar de nós mesmos para ser cheio de ti. Queremos nesta manhã, meu Deus, esvaziar de nós mesmos para ser cheio da tua presença. Queremos nesta manhã esvaziar de nós mesmos para ser cheio da tua unção, ó Pai, para ser cheio do teu poder, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, prepare a nossa mente, ó Deus, prepare o nosso coração, porque nós queremos ouvir a tua voz nesta manhã, ó Pai. Queremos ouvir a tua palavra, meu Deus, e deixar esta palavra guardada ao nosso coração. Por isso, meu Deus, nos prepare nesta manhã, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar algo aqui sobre priorizar Deus. Priorizar Deus. O que você tem em mente sobre priorizar Deus? Não responda para mim, responda para você mesmo. O que para você é priorizar Deus? O que para você é você ter Deus como prioridade sobre a sua vida? Talvez você pode passar muitas coisas na sua mente em priorizar Deus, em ter Deus como prioridade. E muitas das vezes nós pensamos muitas coisas em priorizar Deus, em dizer, não, eu tenho priorizado Deus nisso aqui, eu tenho priorizado Deus nesta área aqui da minha vida, eu tenho priorizado Deus.
Talvez você diz, não, aqui eu tenho tido Deus como prioridade sobre a minha vida. E nesta manhã eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus e faça uma reflexão e uma análise na sua vida, no que você realmente tem priorizado Deus. No que realmente você tem tido Deus como prioridade sobre a sua vida. Porque muitas das vezes, amados, nós nos ocupamos demais com os afazeres do dia a dia, que levamos isso normal, em priorizar Deus. Às vezes a correria do dia a dia é tão grande, que tem algo que você pensa, não, isso aqui, eu tenho priorizado Deus, e que na realidade nós não temos priorizado. E que na realidade nós não temos tido Deus como prioridade. Talvez nós imaginamos, eu tenho Deus como prioridade aqui, mas entenda isso, Deus, Ele não quer imaginação, Deus quer fatos reais. Não é imaginação, não é eu imaginar que eu estou priorizando Deus em tal área, é eu priorizar Deus em tal área da minha vida. Não é eu imaginar, não é eu ter na minha imaginação, não, na minha imaginação aqui eu estou priorizando Deus, não. Eu tenho que ter certeza que eu estou priorizando Deus, não é eu só imaginar. E tem muitas pessoas que estão na imaginação, muitas pessoas que estão imaginando que está priorizando Deus, e na realidade não está. E nós não podemos estar só na imaginação, só pensando que está priorizando Deus. Na realidade nós temos que priorizar. Nós temos que ter Deus como prioridade. Porque muitas pessoas que têm desistido de Deus é exatamente por isso, porque deixou de priorizar Deus em alguma área da vida. Ele começou a deixar de priorizar Deus aqui, começou a deixar de priorizar Deus ali, começou a deixar de ter Deus como prioridade aqui, e aos poucos ele foi distanciando de Deus, e hoje Deus já não é mais prioridade na vida destas pessoas. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Se realmente nós estamos priorizando Deus na nossa caminhada. Se realmente nós estamos tendo Deus como prioridade na nossa caminhada para com Ele. Ou se nós estamos só simplesmente tendo uma caminhada em vão na presença de Deus. E entenda algo, amados. Eu não posso estar caminhando na presença de Deus em vão. Eu não posso estar vindo para a igreja simplesmente por vir. Eu não posso vir para a igreja simplesmente por me ter em mente e dizer assim, é um culto normal do Bom Dia Espírito Santo. É um culto normal do domingo à noite. É um culto normal de quarta-feira. É um culto normal de sexta-feira. Não. Eu não posso ter isso na minha mente, eu tenho que ter em minha mente que eu estou indo para a igreja porque eu estou priorizando Deus, porque eu quero algo de Deus, porque eu quero aprender mais de Deus, porque eu quero mais do Senhor. Não é simplesmente um culto normal, não é como se eu fosse ter como um culto normal, como algo de rotina na minha vida. Muitas pessoas têm desistido de Deus por isso, porque têm levado a busca a Deus, os momentos que eles estão indo para os cultos, eles têm levado como algo normal, como algo natural. E na realidade não era, amados. Não era assim. Eu tenho que sair de casa para me vir buscar a Deus com a determinação no meu coração. Eu quero mais de Deus. Não importa o pregador que esteja ministrando, não importa quem esteja pregando, porque nós não podemos ir à igreja para buscar pregador, nós vamos à igreja para buscar a Deus, para buscar ao Senhor. Não é buscar pregador, não é estar em busca de pregadores, é estar em busca de Deus. E tem pessoas que muitas das vezes eles estão em busca de pregadores. Quando descobrem que é o pregador fulano de tal que vai pregar, não vou para a igreja não, é fulano de tal que vai pregar. É o pregador fulano de tal que prega hoje, eu vou para a igreja nada. Se fosse menos fulano que pregasse, se fosse menos ciclano que pregasse. Infelizmente essa pessoa está em procura de pregadores e não está tendo Deus como prioridade. Não está buscando Deus como prioridade. A Bíblia vai dizer aqui bem claro, essa história de Marta e de Maria. É um texto que você diz, não, eu conheço esta palavra, esse texto essa história de Marta e de Maria, conheço claramente. Mas a realidade, amados, não é só conhecer, é viver.
A palavra de Deus não é só eu conhecer a palavra, é eu viver ela. É eu viver a palavra. Não é só eu conhecer. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, mas eu tenho que viver a palavra. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, muitos versículos fortes na Bíblia, de cor, está na mente, mas não vive. Está na mente, mas não vive. Acha até que é forte, mas não vive. E a palavra de Deus não é só eu conhecer, é eu viver ela. Eu tenho que vivenciar ela cada dia, cada momento, cada segundo na minha vida. Porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença na vida do cristão, na vida de quem diz: não, eu decidi buscar a Deus. Eu decidi buscar ao Senhor. E nesse texto, dessa história de Marta e de Maria, a Bíblia diz que Jesus estava ali, Jesus chegou e entrou naquela casa. Jesus entra naquela casa. E tem muitas pessoas ali. Maria, irmã de Marta, vai ali até Jesus, fica ali diante de Jesus, observando, aprendendo, alimentando daquilo que Jesus estava falando. Ela estava ali observando e aprendendo o que Jesus estava dizendo. Mas Marta não. Jesus estava na casa, mas Marta foi se preocupar em fazer outras coisas, como nós lemos aqui no texto. Ah, pastor, mas é necessário ter as Martas para fazer as coisas. Tem que ter as Martas para organizar alguma coisa. Mas não foi isso que Jesus disse aqui para ela, Marta. Não foi isso que Jesus disse para Marta. Não, Marta, é necessário que você faça essas coisas aí para me servir ou para as pessoas que estão aqui. Marta estava preocupada com as pessoas, ou com o que ela iria servir, o que ela iria fazer naquele momento, o que ela iria servir. Ela estava preocupada. Maria não estava preocupada com o que ela ia servir, ela estava preocupada com o que ela ia receber da parte de Jesus. Ela estava preocupada com o que ela ia receber, e não o que ela ia servir, mas o que ela ia receber. Então entenda isso, amado. Entenda isso. A Bíblia diz que ela estava ansiosa. Quantas são as pessoas que estão como Marta, que está dizendo: eu estou na presença de Deus, mas está preocupado com os seus afazeres do dia a dia, e não tem priorizado Jesus, não tem priorizado Deus, não tem priorizado Jesus. Marta não priorizou Jesus. Jesus estava na casa dela, mas ela não priorizou ele. Ela priorizou os afazeres, o que ela tinha para fazer, o que ela ia servir. E Jesus estava lá. Jesus estava lá. Mas ela não priorizou em ouvir o que Jesus estava falando. Maria não. Maria sentou, ficou ali, foi ouvir, foi aprender, porque ela queria aprender mais. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas hoje? O que tem na mente das pessoas é: eu já sei sobre Deus. Quando lemos a palavra, essa palavra aí eu já sei. Essa palavra aí eu já sei ela. Quando você lê um versículo, a pessoa: esse versículo aí eu já sei. Eu já sei esse versículo. A mentalidade das pessoas está isso. Esta palavra de novo, essa palavra aí eu já sei. Eu já sei essa palavra de novo. A pessoa não está preocupada em aprender mais, mas na mente já sabe. Eu já sei de tudo isso aí. Eu já estou sabendo de tudo isso aí. Para que eu ir para o Bom Dia Espírito Santo, se eu já sei? Para que eu ir buscar mais, se eu já estou cheio? Se para mim eu já estou cheio? Mas na realidade não era assim, amado. Jesus disse para Maria, para Marta: você está muito ansiosa com seus afazeres. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas dizendo assim: não, eu vou tirar um tempo para mim. Eu já ouvi pessoas dizer assim: não, chega de eu ir para a igreja.
Chega de eu ir para culto. Chega de eu ir para o bom dia. Não, eu vou tirar um tempo para mim. Eu vou estar morando na igreja agora. Eu vou morar na igreja. Eu vou tirar um tempo para mim e para Deus. Porque na realidade, amados, não é a igreja aqui, ó. Não é isso aqui. Na realidade não é a igreja em si, não é o templo em si. Eu estou cheio da igreja, já estou cheio de estar indo para a igreja. Eu vou morar na igreja em si. Quando a pessoa ele fala isso, ele está vendo a igreja em si. A igreja, essas 4 paredes aqui, as cadeiras, os instrumentos, ou quem está aqui pregando, ou quem está ministrando, a pessoa está vendo isso. Estou cheio disso. Eu estou cheio da igreja. Já não aguento mais ir para a igreja todos os cultos, ou 2, 3 vezes na semana. Porque já está cheio disso aqui. Mas a pessoa não está preocupada em encher de Deus. Em buscar Deus. Em buscar a presença. Em priorizar Deus. Em priorizar Deus. A pessoa está olhando para o mundo natural. Ele está enxergando as coisas natural. Estou cheio disso aqui, ó. Estou cheio da igreja. Estou cheio de ir para a igreja, de estar na igreja direto, de estar nisso direto. Eu só vou para a igreja porque eu ocupo um cargo. Eu só vou para a igreja porque eu tenho um título de pastor, porque eu tenho um título de obreiro. Porque se eu não for para a igreja, o bispo vai tirar a minha farda, eu sou obreiro. Porque eu sou levita, eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu não vou mais subir ao altar para louvar. Não é sobre título, não é sobre cargo, é sobre Deus. É sobre Deus, amado. É porque eu sou pastor, eu vou para a igreja o dia que eu quiser. Eu vou para a igreja o culto que eu quiser, porque eu sou pastor. O bispo não vai me reclamar, ele não vai falar isso ou aquilo comigo, porque eu sou pastor. Mas não é sobre título, é sobre Deus. É sobre Deus, entenda isso. Não é sobre título, é sobre Deus. Não é sobre título, não é sobre cargo, é sobre Deus. Porque quando a pessoa, ele vem para a igreja por causa do título que ele carrega, ou por causa do cargo que ele ocupa na igreja, ele está olhando só para si. Ele está se enchendo só de si próprio. Não tem nada de Deus nele. Mas quando nós viemos para a igreja por causa de Deus, nós enchemos sim dele. Amém? Nós priorizamos sim Deus. Mas tem pessoas que estão assim, amado. Tem pessoas que estão assim. Não, eu não vou ter tempo para Deus, ter tempo de ir para a igreja, porque eu tenho os meus afazeres. Marta estava preocupada com os seus afazeres. E Jesus estava ali do lado dela. Tem pessoas que Jesus está do lado dele. Deus está do lado dele, mas ele está priorizando as outras coisas. Está priorizando os seus afazeres. Está priorizando as suas coisas do dia a dia. Eu já levanto a semana todinha cedo para me levar menino na escola, para me ir para o trabalho. Eu já levanto a semana todinha cedo para me fazer isso, para me ir para o trabalho, para me ir no banco, para me ir na farmácia, para me ir fazer lá sei o quê. Aí domingo eu vou ter que levantar cedo para me ir para o bom dia. Não, esse tempo eu vou tirar para mim. Esse tempo eu vou tirar para mim ficar em casa, para mim dormir até mais tarde. Não vou para a igreja, vou tirar esse tempo para mim dormir. Eu pensava assim, mas Deus me mostrou algo diferente. Algo diferente. Porque muitas das vezes, amados, a pessoa que trabalha, ele não deixa de ir para o trabalho para ele fazer alguma outra coisa. Ele não deixa o patrão dele na mão, porque ele vai fazer alguma coisa aqui. Não, ele não deixa, ele tem que ir, ele tem que comparecer ao trabalho. Mas quando é para Deus, não. Quando é para Deus, não, é para Deus. Não, tanto faz eu ir lá como não, mas não é assim. Nós temos que priorizar Deus. Ninguém vai ficar em casa dormindo até 9 horas para chegar no trabalho 10 horas do dia. Não, vou priorizar aqui este dia para mim dormir até 9 horas. Eu entro 7h30 no trabalho, mas eu vou dormir até 9, vou chegar lá 10 e vou dizer para o meu patrão: hoje eu vim porque eu vim mais tarde, porque eu dormi, eu fui tirar esse tempo
para mim dormir. Não, ninguém faz isso. Mas para Deus as pessoas fazem. Para Deus faz. Não, eu vou dormir aqui até mais tarde, eu não vou buscar a Deus. Muitas das vezes a pessoa fica em casa, eu não vou para o bom dia, eu vou ficar em casa, vou tirar esse tempo para mim dormir, e o mover de Deus acontecendo aqui, ó. E a presença de Deus sendo liberada aqui, e ele lá em casa, no tempo dele dormindo, e Deus está dizendo para ele: ei, ei meu filho, acorda. O mover está lá, ó, está acontecendo lá o mover. Você está aqui dormindo. Quantos estão me entendendo? Marta, Jesus estava do lado dela. E ela foi priorizar o que ela ia fazer ali, para servir isso e aquilo. Maria, não, eu vou sentar aqui, porque Maria deve ter pensado na mente dela. Aqui na Bíblia não diz, mas vamos entrar no texto. Maria poderia ter pensado na mente dela: os afazeres não vai acabar, eu faço hoje, amanhã eu tenho que fazer de novo. Isso aqui não, é agora, ó. Eu vou priorizar isso aqui, e o que eu vou aprender aqui, ó, ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai tirar de mim. Mas tem pessoas que não querem priorizar Deus. E às vezes a pessoa tem em mente: não, eu tenho um Deus como a minha prioridade. Eu tenho priorizado Deus, mas qualquer coisinha, eu não vou para a igreja hoje não, sabe? Eu tenho alguma coisa aqui para mim fazer, eu não vou para a igreja hoje. Outro dia eu vou. Sabe, eu não vou para o bom dia hoje não, porque eu tenho roupa para me lavar, eu tenho casa para arrumar, a semana toda na correria, mas hoje, domingo, eu vou tirar. Não vou não. Marta fez isso. Tem pessoas fazendo assim. E o resto do domingo, amados, nós ficamos aqui 1 hora e pouco. 1 hora e pouco nós ficamos aqui, na presença de Deus, na presença do Senhor. Por isso eu falei aqui no início: Deus está alegre pela tua presença aqui. Deus está feliz pela tua presença aqui, porque você priorizou Ele. Você colocou Ele como prioridade sobre a sua vida. Você colocou Deus como prioridade na sua vida. E nós precisamos entender isso, porque Jesus disse para Marta: você está ansiosa com seus afazeres. Maria escolheu a melhor parte, que dela não será tirada. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos buscar a Deus, colocar Deus como prioridade. Deus é prioridade sobre a minha vida. A Bíblia vai dizer que em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas, lá em Mateus 6,33. Se eu for priorizar Deus, as demais coisas vai só acrescentar sobre a minha vida. Se eu priorizar Deus, se eu ter Deus como prioridade, e nós precisamos entender isso, porque às vezes, por pequenas coisas, nós deixamos de buscar a Deus. Às vezes, por coisinhas mínimas, nós deixamos de priorizar a Deus. Às vezes, por coisinhas simples, nós deixamos de priorizar a Deus. Coisinha simples, não é coisona, isso aqui e tal. Não, coisinha simples. Simples. Coisas que poderia ser feito depois, coisas que poderia ser feito amanhã, coisas que poderia ser feito a outro dia, coisas que poderia ser feito mais tarde. Mas eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que fazer agora. Depois Deus, fica aí que depois eu volto. Eu vou resolver aqui as minhas coisas. Vai ficando aí, depois eu volto aqui para buscar o Senhor, para buscar a sua presença. Não é assim não. Olha, as coisas vão ficando aí. Eu vou buscar Deus aqui, ó. Eu vou buscar Deus. Depois eu volto aqui para me resolver isso aqui. Mas eu vou priorizar esse momento aqui agora. Aleluia. Eu vou priorizar esse momento aqui agora com Deus. Porque entenda,
com Deus nem eu e nem você, nenhum de nós perdemos. Com Deus nós não perdemos, amado. Com Deus nós só ganhamos. Nós só ganhamos Deus, nós só ganhamos com Deus. Maria, quando ela priorizou Jesus, ela ganhou muito. Ela ganhou o que, pastor? Sabedoria. Ela ganhou o que, pastor? Conhecimento. Ela ganhou o que, pastor? A presença. Ela ganhou o que, pastor? A unção. Porque ela priorizou estar ali. Você está aqui, priorizou estar aqui, está sendo cheio, está sendo ministrado por Deus, está sendo cheio da unção, da presença de Deus. E quem ficou em casa? E quem priorizou ficar dormindo até mais tarde? E quem priorizou estar lá debaixo do cobertor até mais tarde? Não recebeu nada. O que tem acontecido com muitas pessoas as pessoas estão buscando a Deus, está dizendo eu estou buscando ao Senhor, mas está entrando em um estado de acomodismo. As pessoas estão acomodadas, elas estão acomodadas. Estou buscando a Deus, mas eu estou aqui na minha zona de conforto. Eu criei para mim aqui uma zona de conforto para mim. Estou buscando, mas o dia que eu quero. Estou me enchendo, mas é o dia que eu quero. Eu estou indo para a igreja, mas é o dia que eu quero. Eu vou buscar Deus, mas é o dia que eu quiser buscar a Deus. E na realidade não é assim, que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós não fazemos mais a nossa vontade, mas sim a vontade dEle. A minha vontade era que eu estivesse lá em casa, debaixo do cobertor, dormindo até mais tarde, estando lá em casa, porque a minha correria do dia a dia, da semana é grande. Quando chega segunda-feira, a minha correria é grande, é isso, é aquilo e tal. Levanto cedo, dormo tarde, é aquele movimento, é aquela correria. Não, domingo é dia que eu vou descansar. Vou dormir até mais tarde. Eu pensava assim. Mas quando eu comecei a aprofundar na palavra de Deus, eu vi que realmente não era assim. Porque às vezes a pessoa prioriza o trabalho, prioriza a escola do filho, prioriza as coisas que vai fazer lá fora, mas não quer priorizar a Deus. Não quer priorizar a Deus. Não, 7 horas, 7h30, 7h40. Na segunda-feira eu tenho que estar no escritório que eu trabalho. 8 horas eu tenho que estar lá no escritório. Não, mas eu vou dormir aqui até mais tarde. Chegar lá eu vou dizer para o meu chefe, não, eu cheguei aqui esse horário porque eu fui dormir. Se eu fizer 2 vezes isso, nas 3 vezes ele me manda embora. Se eu fizer 2 vezes isso, na 3ª vez que eu chegar lá, ele diz, pode ir embora que você não serve mais para mim. Mas as pessoas fazem assim com Deus. Não, Deus, fica aí, eu vou cuidar aqui. Depois eu volto para cá. Mas Deus não é como os nossos patrões, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, mas a palavra do Senhor, ela nos ensina. E eu falei aqui, a palavra, ela não é para ser só ouvida, ela é para ser vivida. Quando nós ouvimos a palavra e nós procuramos viver ela, nós colocamos Deus como prioridade. Nós não temos dificuldade em colocar Deus como prioridade nas nossas vidas. Nós não temos dificuldade. Eu falei aqui no início, tem pessoas que dizem, não, eu estou cheio da igreja. Eu estou cheio de estar lá na igreja todo dia. Eu já me cansei disso. E ainda quando eu vou, que eu chego lá, o pregador vai ler uma mensagem que eu já sei ela todinha. Já sei essa mensagem toda. O pregador vai ler um versículo, que esse versículo eu já sei ele todo. Eu volto a falar isso. Por que eu estou falando isso, amados? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E precisamos ter sede de aprender. Ter sede de buscar mais. Se eu beber esse copo de água aqui, ele vai servir para mim durante um mês ou uma semana sem eu beber mais. Só vou beber isso aqui. Aí isso aqui vai servir para mim durante um mês. Vai servir? Não vai. Eu tenho que beber mais, porque eu vou ter mais sede. A mesma coisa
é com Deus, é com a palavra de Deus. Eu busquei, eu aprendi mais, eu aprendi de Deus, mas isso não é só o suficiente. Eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que vir mais, eu tenho que congregar mais, eu tenho que participar mais. Porque quando nós falamos em congregar, quando nós falamos para as pessoas virem à igreja para buscar a Deus, as pessoas pensam, não, querem que eu esteja na igreja, olha para a igreja em si, mas na realidade não, amados, é porque Deus quer eu e você na presença dEle. Deus, Ele quer eu e você na presença dEle, priorizando Ele, priorizando Deus. Não é a igreja em si, eu volto a falar, não é a igreja em si, é Deus. É Deus, é você priorizar Deus, é você buscar Deus. Volta a falar, não é sobre cargo, não é sobre título, é sobre Deus. Eu não tenho que buscar a Deus só porque eu ocupo um cargo, porque eu ocupo um título. Eu tenho que buscar a Deus porque Ele é Deus, porque eu tenho priorizado Ele. É por isso que eu tenho que buscar a Deus. Não, eu só vou para a igreja no culto que eu for louvar. No culto que eu for escalado para me louvar, aí nesse culto eu vou estar lá, porque eu vou estar lá no altar louvando, glorificando a Deus, e Deus lá de cima olhando. Ei, meu filho, acorda, não é sobre isso não, é sobre mim. Não é sobre isso não, é sobre a minha presença, é sobre me priorizar, meu filho. Não é sobre isso não. Porque quando você prioriza Deus, quando você subir aqui, vai fluir. Quando você prioriza Deus, quando você subir aqui no altar, você vai ver a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida e vai atingir quem está presente. Então nós precisamos entender isso, ter Deus como prioridade sobre as nossas vidas. E deixar as pequenas coisas de lado. As pequenas coisas de lado e priorizar a Deus. Que nem eu falei, muitas pessoas estão na zona de conforto, estão no acomodismo. Está no acomodismo. E não foi para isso que Deus chamou. Esta mensagem ela vai subir no YouTube e vai ter pessoas que vão ouvir esta mensagem. E talvez para você que está na zona de conforto, não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou foi para sair da zona de conforto e para vir para a presença dEle. Para vir servir a Ele, para vir buscar a Ele, para vir adorar a Ele, aprender com Ele, aprender com Deus. Aprender com Deus. Marta estava lá louca, com os afazeres dela, ansiosa. Não, eu tenho que fazer isso. Às vezes a pessoa vem para o culto, não, o culto tem que terminar rápido, porque eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer e tal, e o culto está demorando, isso e aquilo e tal. Está aqui, mas a mente está lá fora. Mas não é assim. Eu tenho que priorizar Deus. Eu tenho que ter Deus como prioridade. Eu tenho que ter Deus como prioridade sobre a minha vida. Eu aprendi isso, amado. Eu entreguei minha vida a Jesus com o passar dos anos. Eu aprendi isso em priorizar Deus. Por isso que muitas das vezes eu não tenho dificuldade em estar aqui na igreja, nos cultos. Não é porque eu quero ser melhor do que ninguém. Não é porque eu quero ser mais do que ninguém. Não é porque eu quero ser isso. Não é porque eu quero me aparecer. Não, é porque eu quero priorizar Deus. Eu quero é diminuir para que Deus apareça. Eu quero é diminuir para que Deus cresça em minha vida. É isso. É sobre Deus, é sobre buscar, é sobre estar na presença dEle. É sobre estar na presença do Senhor. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Dela não será tirada. Porque ela escolheu a melhor parte. Quando nós escolhemos a melhor parte que é buscar a Deus de nós, não será tirado. Não é não. Precisamos priorizar Deus, e priorizar Deus é isso. É a gente deixar muitas das vezes os nossos afazeres, a gente deixar muitas das vezes algumas coisas que podem ser feitas depois, e buscar a Deus, e vir buscar ao Senhor. E vim buscar a Deus. Ah não, eu fui para o culto do bom dia, domingo à noite eu vou lá se der certo. Domingo de manhã eu já estava lá.
Eu já fui para o culto de sexta-feira, domingo de manhã eu não vou não, vou deixar para mim ir no culto de domingo à noite. Domingo de manhã eu vou ficar mais tranquilo aqui. Domingo de manhã eu vou. Muitas pessoas têm feito isso, amada. Eu não estou aqui para me dizer o que a pessoa tem que fazer ou o que não tem. Estou falando aqui sobre prioridade, sobre ter Deus como prioridade, sobre ter Deus como prioridade. Tem muitas pessoas que deixam de buscar a Deus por confraternização, e muitas das vezes a pessoa não deixa de ir para o trabalho para ir para uma confraternização. Muitas das vezes a pessoa não deixa de fazer algo que é tão importante para ele, para ir fazer isso ou aquilo. E para Deus faz, e para Deus deixa. Isso é deixar Deus para depois. Quantos estão me entendendo? Isso é deixar Deus para depois. Eu tenho Deus em primeiro plano, mas quando surge algo, já Deus foi para o segundo plano. E Deus está de lá olhando. Meu Deus, minha filha, você não disse que eu estava em primeiro plano na sua vida? Meu filho, você não disse que eu estava em primeiro plano? Está me colocando eu em segundo lugar. Está me colocando em segundo lugar. E às vezes a pessoa fica tão acostumada com isso, que passa despercebido na vida dela. Está tão acostumado, que passa despercebido. Acha tão normal, tão simples fazer isso. Acha tão normal, tão simples isso, fazer isso. Deixar Deus em segundo plano, que ele passa despercebido. Para Marta, ela não estava errada. Entenda isso aqui. Para Marta, ela não estava errada, porque Marta estava querendo fazer ali algumas coisas para servir Jesus, para servir quem estava ali. Para ela não estava errada. Ela estava fazendo certo. Para ela estava fazendo certo. Mas quando ela chega para Jesus e reclama, você não importa que Maria esteja aí e eu aqui, sozinha aqui para fazer as coisas? Ele disse: Marta, Marta, calma. Você está muito ansiosa. Calma, não é assim não. Maria escolheu a melhor parte. Jesus que disse assim: Marta, não era para você estar aí preocupada com seus afazeres não. Era para você estar aqui me ouvindo. Marta, não era para você estar aí correndo atrás das coisas e tal, não. Era para você estar aqui, Marta, aprendendo como Maria está. Depois você vê isso aí. Isso aí pode ser feito depois. Por quê que Jesus disse isso? Porque talvez Jesus não ia voltar ali. O momento era aquele, que ele estava ali, e Marta estava perdendo aquele momento. Ela estava perdendo aquele momento. E nós precisamos estar atento para isso. Precisamos despertar para isso. Porque muitas das vezes a pessoa não quer sacrificar para estar na presença de Deus. Sacrifica para ir ao trabalho, sacrifica para levar o filho na escola meio-dia no sol quente. É um sacrifício para ir levar o menino na escola. Sacrifica para ir fazer isso, para ir fazer aquilo. Mas quando é para Deus, não tem sacrifício nenhum. A pessoa não quer sacrificar o momento do sono. A pessoa não quer sair da zona de conforto. A pessoa não quer sair do acomodismo para priorizar Deus. Não quer sacrificar para estar na presença de Deus. E acha normal. Isso é normal. Isso é normal. Mas não é normal não. Que a maioria das pessoas que saíram da presença de Deus, que hoje já não estão mais buscando ao Senhor, é porque um dia ele deixou de vir buscar a Deus para ir fazer lá alguma coisa que muitas das vezes nem agradava a Deus. Pessoas que deixam de vir para a igreja para ficar em casa, deitado de frente à tela do celular, olhando o TikTok, o Kawaii e tal, e pá. E a unção de Deus caindo aqui, Deus está lá. Psiu, ei, meu filho, acorda. Sai da frente da tela do celular. Vai me buscar, vai buscar minha presença, vai se encher, porque isso aí não vai te levar a lugar nenhum, não. Foi o que ele disse para Marta. Marta, isso aí não vai te adiantar coisa nenhuma não. Agora aqui na minha presença sim, Maria está aqui e não vai ser tirada não.
que ela está aprendendo aqui não vai ser tirado, não. Não vai ser tirado. Então são coisas tão simples, amados, tão simples. Quantos estão me entendendo? Então nós precisamos despertar para isso. Não é tempo da gente estar mais no comodismo, é tempo da gente ter Deus como prioridade. Amém? Se coloque de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Estarmos aqui nesta manhã é priorizar a Deus, você tirou esse tempo para você estar aqui. Você tirou esse tempo para você estar aqui na presença do Senhor. Eu falei no início da minha ministração que você iria fazer uma reflexão sobre a sua vida. O que você tem priorizado a Deus e o que você não tem priorizado. Eu não sei, porque eu não conheço a sua vida. Eu não sei porque eu não conheço a sua história. Mas Deus sabe. Deus sabe o que você tem feito para priorizar Ele e o que você tem feito que não priorizou a Ele. Talvez você diz, meu Deus, eu tenho dificuldade em priorizar ao Senhor. Nesta manhã, Deus vai iluminar a sua mente, aleluia. Nesta manhã, Deus já começou a clarear sua mente com a palavra dEle. Nesta manhã, você já ouviu a palavra do Senhor. Agora é só viver, aleluia. Agora é só viver ela, é só viver a palavra. Não é sobre só ouvir, é sobre ouvir e viver, aleluia. Não é sobre igreja em si, é sobre Deus, é sobre a presença dEle. Não é eu priorizar a igreja em si, é eu priorizar Deus, aleluia. Oh papai querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Meu Deus, nesta manhã vem sobre a tua igreja, Pai, com o teu poder, com a tua unção, com a tua glória, Deus. Que o Senhor vem trazendo um renovo do teu espírito sobre a tua igreja. Que o Senhor venha trazendo um renovo da tua unção sobre a tua igreja, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, que esta palavra, Pai, venha ficar guardada em nosso coração. Que esta palavra venha crescer, germinar e dar frutos, ó Pai. Que esta palavra venha enraizar em nós. E que a unção do Senhor venha permanecer em nossas vidas, Pai. Que a partir de hoje, Deus, nós iremos priorizar o Senhor mais. E mais e mais. Nós iremos ter mais o Senhor como prioridade sobre as nossas vidas, Deus. Oh, papai querido, meu Deus, que a unção do Senhor venha prevalecer em nós. Nem só aqui na igreja, mas lá fora, por onde a gente andar, a unção do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, Deus. Oh, papai querido, libera sobre nós mais do teu poder, mais da tua unção. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio da unção, do poder, do fortalecimento do Senhor sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. A presença de Deus é real neste lugar, aleluia. Oh Deus poderoso, Deus santo, o Senhor é grande em nossas vidas, Deus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu mover. Obrigado, Deus, pela tua unção. Obrigado, Deus, pela tua glória. Obrigado, Deus, pela tua presença sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Graça nós te damos, meu Deus, e que à noite o Senhor possa nos trazer para buscarmos ao Senhor mais e aprender mais de Ti, no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Não é só ouvir a palavra, é ouvir e viver. Vire essa pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Está encerrado.